Amém. Só. Tá bom, vou falando. Que bênção. Gente, nós estamos aqui numa configuração física, falei para a Nicole agora antes, igualzinho às nossas formações na comunidade. Tipo, igualzinho às nossas formações. Isso aqui foi agora, né? Não foi uma coisa tipo, e se a gente colocar uma mesa? Não. A Nicole falou, tô cansada, eu não quero ficar em pé. Mentira! Mentira, não foi isso não. Mas a gente, tá bebendo um pouco aqui nesse encontro, um dia só em retiro. Aquilo que é a nossa dinâmica da nossa vida comunitária. Que é desse jeito. Uma hora tá configurando assim, aí o Espírito Santo vai levando e deixando mais concreto e nos conduzindo a outros lugares, né? Porque as coisas elas vão ficando cada vez mais claras. E eu espero que esteja ficando cada vez mais claro para vocês e é onde a gente quer aprofundar aqui também. Porque no primeiro momento nós falamos, vocês falaram, tá bom? Vocês falaram sobre que tema que foi? Alguém lembra? O tema da primeira partilha com a Cristiane? Não. Era uma pergunta. Era uma pergunta. Era uma pergunta. O que procuras? Muito bom. O que procuras era o tema da primeira partilha. Vocês lembram mais ou menos alguns pontos do que ela falou? Só para ver se ainda está todo mundo ativo, se está acordado. Teve isso também, ela leu o Evangelho de Marcos. O Igor falou aqui. O que você tinha falado? Do quem me dera se fosse assim, sabe? Isso, da síndrome do quem me dera. Jesus não tiver bem-vindo. Isso mesmo. Muito bom. Mas alguém quer destacar algum ponto aqui? Procurar chifre na cabeça do cavalo. Pelo jeito a Cristiane falou umas frases estranhas e foi o que, e foi o que vocês lembraram, né? Tá bom. Aproveitando isso que o Bruno trouxe, né? Sobre a configuração como as coisas na comunidade acontecem, né? A gente estava até partilhando um pouco ontem. É interessante que vocês saibam também desse para poder entender que ninguém está aqui por acaso ou que nada aconteceu por acaso. Tem uma coisa que acontece sempre com a gente quando a gente prepara os nossos retiros na comunidade, que a gente sempre fica surpreso, que é o fato de um retiro nunca ser igual ao outro, né? Tanto em questão de temas e de passagem, até quanto questão de estruturas mesmo. E a gente sempre fica, nossa, mas como? Né? Todo Vinde Verde é completamente diferente um do outro. Todo Vinde Verde é uma coisa que você fala, nossa, é sempre novo para nós também. E diante disso a gente consegue enxergar o carinho de Deus com cada um que hoje está aqui. Porque a gente também não sabe quem vai vir, né? São inscrições, mas a gente não sabe quem vai vir. Então, para que vocês entendam que a cada momento, a cada estrutura, a cada fala, é o que Deus preparou individualmente para cada um que estaria aqui, né? E dentro disso, já iniciando o nosso tema, né? O convite existiu, né? Por parte de alguém, ou seja pela internet, seja da forma como cada um ficou sabendo. Porém, mesmo diante do convite, mesmo diante da vontade de estar, nós temos a nossa liberdade de estar ou não, de aceitar ou não ao convite de, por exemplo, estar no Vinde Verde. Mas assim também outras tantas das nossas situações que a gente passa durante o nosso dia, tantos convites, tantas solicitações que Deus nos faz todos os dias da nossa vida. E a gente tem a liberdade de responder sim à vontade de Deus, ou não, ou agora não, tudo bem, talvez na próxima. Quantos convites Deus já fez a cada um de nós, né? No começo todo mundo falou a idade, então uns pode ser que tenha tido mais convites, outros menos convites na vida de cada um. E quantos nãos nós respondemos a Deus? E hoje é mais um convite que Deus faz a cada um que hoje está aqui. E a gente se vê novamente diante, né, dessa possibilidade de responder a esse convite de Deus, para que a gente possa entender essa preciosidade desse momento, né? Não é por acaso, não é mais um encontro, mas é um convite que Deus fez. E na nossa liberdade a gente pode responder sim ou não, né? Então assim, nesse convite não é simplesmente de estar aqui, mas que Deus tem um chamado para cada um. Então, ao longo de todo esse processo, desse encontro que ainda a gente vai ter,
cabe ao discernimento de vocês também entender, né? O que Deus me chama hoje? Qual que é o meu convite individual para mim? E qual é essa resposta que eu vou dar? Pois é. E agora a gente vai aprofundando e vai poder falar justamente mais sobre essa vontade, esse desejo de Deus, tá? Tá não? Não, tá ligado. A gente vai aprofundando e podendo falar um pouco mais sobre este desejo de Deus. Acho que dá para escutar. Essa vontade do Senhor que também precisa fazer parte desse diálogo, né? Porque primeiro, a primeira pergunta era, né? O que procuras? E quem é que faz essa pergunta do que procuras? Quem é que pergunta isso? Vamos, galera, quero ouvir. Jesus, né? Jesus é quem pergunta para nós o que nós procuramos. Mas isso não significa necessariamente que é só a nossa vontade que vale. Que é só o nosso anseio que vale. Num relacionamento, né? Olha aí para um casal. Num relacionamento de duas partes, precisa haver a vontade e o desejo das duas partes, correto? Então agora a gente vai entrar um pouco na outra parte, que é o desejo de Deus. Então, se mais tarde alguém perguntar qual foi o tema dessa colocação, é o desejo de Deus. Tá bom? Então, nós vamos entrar um pouco mais sobre o desejo de Deus. Quem aí está com a Bíblia? Bíblia de papel. Pode ser no celular. Vai no celular porque... Não, né? é Bíblia no celular. Pega aí a Bíblia. Abre no Evangelho de João. A gente já estava nele mais cedo, né? Você vai ler de cabeça? Hã? Você vai ler de cabeça? Porque o som está aberto. Tá ali. Mas abre aí. João 19. Tá, você pegou a parte. Isso. Vamos lá no capítulo 19. A gente vai ler só um trecho bem curto. Para a gente começar a abordar essa temática do desejo de Deus. E aí você que já achou o capítulo 19 do Evangelho de João, vai um pouquinho até o versículo 28. É João o quê? Capítulo 19, versículo 28. 19. Amém? Todos encontraram? Alguém pode ler? É só o versículo 28 mesmo. Por favor. Jesus amou. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. É só o 28. Que momento é esse que a gente leu da palavra? É justamente, né, o momento da morte do Senhor, né? Antes do último suspiro. E aqui o evangelista João, o único que ficou ali aos pés da cruz com Nossa Senhora, ele descreve detalhadamente que Jesus, sabendo que já estava consumado, Jesus, sabendo que já tinha feito tudo, disse uma coisa. O que ele disse? Todos juntos, o que ele disse? Quem está com sede, levanta a mão. Amém. Eu também. Minha água, inclusive, está diminuindo aqui. Jesus disse: este tenho sede, né? E essa sede a gente vai começar a aprofundar para falar sobre este desejo de Deus. Porque percebe que o Senhor está lá na cruz, temos aqui a imagem do crucificado, e diante de tudo que está acontecendo, ele tem sede. Vocês acham que era uma sede biológica? Uma sede Física. também, né? Porque imagina o sol, crucificação, aquela caminhada com a cruz. Mas existe uma sede mais profunda aqui do que Jesus fala na cruz. Logo depois de restituir a igreja, ele fala de uma sede. Como que a sede de Jesus é saciada na cruz? Vocês lembram? Vinagre. Com vinagre, né? Pega uma esponja, coloca um vinagre e dão para Jesus.
Você já está aberto no Evangelho de João? Volta lá atrás no capítulo 4 agora. A gente vai ver outro momento que Jesus falou sobre a sede dele. Vai lá no capítulo 4 de João. Qual versículo? Mesmo. Você está com o microfone? Tá. Qual versículo? Versículo 1. Eu leio aqui, tá? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: "Como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana?" Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhes pedirias, e ele te daria água viva." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro momento desse diálogo entre Jesus e a samaritana, em que ele, diante de uma sede, diz: "Dá-me de beber", a samaritana tem uma resposta para Jesus muito humana, muito natural, daquilo que é o contexto dela, daquilo que ela foi criada, daquilo que ela aprendeu ali na sociedade, né? Porque, como nós lemos, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Então a resposta dela é a partir daquilo que é uma experiência comum do dia a dia deles, uma resposta humana. E ela fala: "Eu? Está pedindo para mim dessa água?" E a gente começa a ver o olhar da samaritana limitado a respeito da sede que Jesus expressa. Mas também havia, e há muitas vezes, um olhar limitado da nossa parte da sede de Jesus na cruz. Deste crucificado que olha para nós e diz: "Tenho sede, dá-me de beber." Às vezes a gente tem este olhar limitado. Mas só que uma outra coisa acontece com a samaritana. Jesus dá para ela essa resposta, né? "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pediria de beber." Você pediria dessa água se você soubesse quem é que está nesse diálogo, quem está diante de você. A samaritana então começa a viver uma experiência com Cristo. Cutuca essa pessoa do seu lado e pergunta: "Você já viveu uma experiência com Cristo?" Pergunta aí. Dá uma chacoalhada, que o irmão está meio dormindo. Dá aquela chacoalhada para ele não dormir no meio da experiência, igual aqueles discípulos que dormiram. A samaritana começa a viver uma experiência com Jesus. E quando ela tem essa experiência, porque ele diz, né? Se você conhecesse o dom de Deus, a vida dela começa a ser transformada, né? A Cristiane falava isso mais cedo. Aqueles que têm um verdadeiro encontro com Cristo têm as suas vidas transformadas. Em outros momentos a gente aprendeu que transformadas e em movimento. E aí, para falar desse desejo de Deus, a gente precisa se perguntar muitas vezes: eu conheço a Deus? Eu conheço esse Jesus com quem eu estou me relacionando? Ou que os outros falam, ou que fala comigo, ou que dizem que fala? Eu conheço este Cristo? Porque se eu conheço,
A minha relação com Jesus, quando o assunto é sede, quando o assunto é vontade, quando o assunto é desejo, a minha relação é completamente diferente. Quando eu conheço o Cristo, a minha relação com Ele não é uma relação de dar vinagre, como se a sede fosse apenas uma sede humana, uma coisa passageira, uma coisa comum. Ela vai muito além, porque a gente está falando de uma relação da experiência. Os discípulos, como nós lemos de manhã, né? Os discípulos que eles saíram de João e que passaram a seguir Jesus, eles foram apresentados a Cristo e foi uma proposta para a vida inteira. Eles passaram aquele dia com Jesus e depois toda a vida de Cristo eles estiveram juntos. Então nós somos convidados a começar a olhar, e por isso nós temos a cruz aqui, diante de Cristo, diante do Cordeiro que é crucificado. Essa sede que Jesus expressa no seu maior ato de amor. Na oração da Paula, ela rezando, e eu lembrava porque o padre trazia isso, né? A Paula na oração trazia de volta o que o padre falava na homilia hoje mais cedo na missa. Até a última gota. Olha para essa cena, olha para essa situação do Cristo. Até a última gota. Essa imagem está simples, né? A feiura do estado que ficou o corpo do crucificado foi muito maior. Mas era muito sangue, mas também era muita nudez. O Cristo nu, exposto, em situação de intimidade física, diante de tantas pessoas. Nesta condição é que Jesus diz: tenho sede. É nessa condição de entrega total que Ele diz: tenho sede. E se o meu Senhor fala que Ele tem uma sede, que Ele tem um desejo, enquanto Ele se entrega totalmente, em que condição eu respondo? E como? A gente não vai ler, mas depois, né? Você já deve conhecer esse evangelho, mas mais para frente, quando ela volta com o povo dela, a maneira que ela testemunha Jesus é da seguinte maneira: ela diz: Ele disse tudo sobre a minha vida. Nele eu encontrei tudo o que eu procurava. A samaritana encontrou em Jesus tudo. Até porque Jesus pergunta no momento para ela, né? Vai lá, traz seu marido. Ela fala: eu não tenho. Ela fala: disse bem, não tem. Ali ele passa a ser o esposo que ela não tinha. Quantas coisas a própria samaritana já procurava, em tantas relações, em tantas situações, em tantos momentos, tantas formas de viver a vida. Conta-se, né, que ela até ia sozinha, por vergonha, buscar a água, porque normalmente as mulheres iam acompanhadas fazer isso. E ela encontra alguém que disse tudo sobre a vida dela. E que acabou se tornando tudo para a vida dela. Não só mais um homem que passou pela história dela. Jesus não é só mais um que passou pela nossa história. Mas quando nós encontramos este Cristo nu, quando nós encontramos este crucificado, nós encontramos este tudo. Em Cristo nós respondemos tudo para a nossa vida. Porque em Cristo, Deus deseja fazer tudo e todas as coisas. Tudo isso para viver um relacionamento. Um relacionamento comigo e com você. Toda essa ação de Deus, toda essa conversa do desejo de Deus. Porque no relacionamento precisa haver o desejo dos dois lados.
E aí é interessante a gente considerar que quando nós olhamos apenas para os nossos desejos, né? Imagina que na vida com Jesus fica apenas o Senhor falando, né? O que você procura? E fala, aí o Senhor vai lá e te responde, aí amanhã de novo, Jesus, o que você procura? Só existe um lado, é só o Senhor, não é assim a vida com Deus. Porque no meu relacionamento com Deus, não é um Deus que faz aquilo que eu quero. Não é um relacionamento ambivalente de um Deus que faz só o que eu preciso, que atende a minha oração, que me responde, que me satisfaz e acabou. Porque se é um relacionamento, precisa haver uma troca. Eu preciso devolver algo. Só que para eu devolver algo, eu preciso escutar de Deus o que Ele deseja. Que é quando Ele vai dizer, eu tenho sede. E eu preciso escutar do Senhor qual é a sede de Deus. E eu vou trazer aqui uma frase de Santo Agostinho que diz: o Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. Mais uma vez, o Deus que te criou sem a tua permissão, sem o teu consentimento, sem a tua vontade. Quantas vezes, eu não sei vocês, eu acho que vocês não, porque vocês são pessoas normais, de mente saudável. Eu sou problemático e muitas vezes da minha vida eu me questionei: Senhor, por que eu nasci? Por que eu venho ao mundo? Senhor, o que você quer? Porque muitas vezes a gente não sabe o porquê. Mas este Deus que nos criou e que nos colocou a vida neste mundo sem a nossa vontade, aquela coisa, não, mas eu não pedi para nascer. Mas o mesmo Deus que te colocou aqui sem a tua vontade não quer te salvar, não quer acessar a tua vida também sem a tua vontade. Porque aqui Ele começa, mesmo tendo uma sede, mesmo tendo desejo, a dialogar com a tua liberdade. Que é o que a Nicole trazia. Essa dimensão da nossa liberdade. A liberdade, o livre-arbítrio em si, né? Vai dizer mais respeito sobre escolher ou não a Deus. Não fazer qualquer coisa o que quiser. É sobre escolher ou não a Deus. E Ele deseja, primeiramente, nos salvar. Que Ele sabia que estava consumado. Ele sabia que Ele não tinha como voltar atrás do que Ele já viveu até aquele ponto ali. E Ele falou: eu tenho sede. E no meu coração, quando eu rezo com essa sede, eu escuto o Senhor continuando: eu tenho sede de te salvar. Eu tenho sede da tua vida. Eu tenho sede de te dar uma vida nova. Eu tenho sede de preencher os teus vazios. Eu tenho sede de dar sentido à tua história. Eu tenho sede de usar de maneira perfeita tudo que você tem, todos os seus dons. Eu tenho sede de saciar a tua sede. A sede de Jesus, quando Ele fala com a samaritana, não é uma sede dele tomar água daquele poço. A sede de Deus é saciar a tua sede. Olha como o amor de Deus não é egoísta. A sede de Deus é saciar a tua sede. E para fazer isso, Ele vai ali respeitando a nossa liberdade. Ele vai olhando para aquilo que é o nosso caminho com Ele. Porque para que um possa corresponder ao desejo do outro, é necessário viver este relacionamento. E aí a gente precisa também ter um olhar maduro, e a Nicole vai ajudar a gente a aprofundar também nessa situação, de que quem precisa, né, trabalhar por partes aqui, os óbvios, né? Quem precisa querer viver uma vida com Deus? Quem precisa querer? Eu, né? Eu preciso querer. Desculpa, levantei a mão, as pessoas foram... resposta reflexiva, né? Foi levantando. Quem precisa querer viver uma vida com Deus? Eu. Mas essa vontade parte de você? Tricky question. Não parte de você. Não parte de você.
o desejo da vida com Deus? Vem do próprio Deus. Por isso a Nicole dizia, né, no começo que tudo bem se alguém te convidou, mas existe um desejo, né? Tem alguma coisa mais profunda. Mesmo alguém te convidando, porque existe esse desejo de Deus, porque Ele é o primeiro que chama. Não sou eu que quero seguir a Deus, não. Primeiro Deus é que me chama, antes de todas as coisas. Aí a gente, claro, né, meio limitado, às vezes meio narcisista, acha que, não, de repente eu comecei a sentir uma saudade, uma sede de Deus, e eu preciso ir atrás, que eu sinto uma sede de Deus, querido. Se você sente uma sede de Deus, pode ter certeza que a sede que Deus tem de você é muito maior. A sua sede é um eco, é um reflexo da imensa sede que Deus tem de você. E diante de tudo isso que o Bruno trouxe, né, sobre essa questão desse desejo de Deus, desse olhar divino sobre a nossa vida, e como fica a nossa parte, a nossa resposta, nós dentro da nossa liberdade em conseguir responder a toda essa sede, a todo esse desejo de Deus. Essa busca nossa faz parte de toda a perfeição da projeção divina. Deus nos fez com um pedaço faltando. E por isso esse primeiro tema que a Cris trouxe, né, dessa do que procuras, porque a gente nasce, a gente passa a nossa vida procurando algo. Porque a gente nasce com esse pedaço faltando. Aquela sensação de, nossa, eu preciso de alguma coisa, eu preciso achar alguma coisa, eu preciso dessa coisa que me completa. E muitas vezes, como ela trouxe, a gente vai procurando isso em situações, em status, em profissão, em outras pessoas. Porém, nada disso sacia essa sede, nada disso preenche esse vazio que a gente nasceu com propositalmente, né? Então, se você sente um vazio, não se culpe, tá? Não se julgue se você tem uma sede muito grande. Faz parte, Deus criou. Aproveita que tem a sede. Aproveita que tem um desejo. Porque Ele criou. Isso que a Nicole trouxe, Santo Agostinho que ensina. Deus criou com um vazio, com um espaço que só Ele pode te preencher. Só Ele. E aí é quando a gente vai ver, né? Santo Agostinho dizendo que procurava fora o que estava dentro. Só Ele pode. Então não se culpa. Glória a Deus que existe esse vazio, esse desejo. Glória a Deus. É como a gente pensar as nossas necessidades fisiológicas. Sentimos fome porque precisamos comer, né? Sentimos vontades porque... E é mesmo esse vazio, esse desejo, é essa nossa necessidade. Porque se não existisse isso, nós não iríamos atrás. Nós não iríamos buscar. Por isso Deus nos criou dessa forma. E diante disso, dessa busca, dessa liberdade que nós temos de ir atrás dessa vontade divina, fica todo esse questionamento. Como é a minha resposta diária nos meus afazeres, diante das escolhas que eu faço na minha vida? Mesmo diante dessa resposta, desse vazio que eu sinto, como eu lido com isso? Como isso dita as minhas escolhas, como isso dita os meus passos, aonde eu vou estar, o que eu vou fazer? Eu vou na missa de domingo. Eu rezo antes de dormir. Isso não sacia. Ir à missa, rezar antes de dormir, é como se fosse... O mínimo necessário. O mínimo necessário. Isso não sacia esse vazio. O que sacia o nosso vazio é essa entrega inteira e total da nossa vida a Deus. A correspondência. É devolver a Ele aquilo que Ele nos deu. Por isso acontece essa sensação de, nossa, eu tô na igreja, eu tô caminhando, eu tô fazendo, mas parece que ainda assim falta alguma coisa. Deus ainda tem falado comigo, Ele ainda me pede alguma coisa a mais. Ele pede realmente, Ele pede a entrega da nossa vida. Individualmente, de uma forma diferente para cada um de nós.
O simples fato de fazer uma leitura, de estar na missa, de rezar o terço, isso não sacia a nossa sede. Ainda assim estamos tomando decisões da nossa vida por nós mesmos, nos matando para trabalhar, achando que trabalho é o sentido da nossa vida. Estamos planejando construir casa, viagens, ainda assim indo à missa, sendo um bom católico, entre aspas. E quando chegarmos no purgatório, Deus falará o quê? Se chegar no purgatório... Se chegar, Ele falará? Não vos conheço. Mas como assim, Senhor? Eu fiz tudo, eu fui na missa, eu ajudei as pessoas, eu dei cesta básica, eu rezava antes de dormir. Nunca nem vi. Para que eu fiz tudo isso até esse momento? Posso aparecer. Não, mentira, essa parte não está na Bíblia. Mas é verdade, né? E assim, a gente não está inventando não, tá? Felizmente. A gente não está inventando que não basta só ir à missa, não basta só fazer as coisinhas que é a regra. A gente não está inventando, está na Bíblia. Abre aí a tua Bíblia em Mateus 7. Abre aí. Bora. Rápido. Se estiver colando na página já sabe, né? Não está rezando. Tem uma água, tá gelada essa aqui. Tá fresquinho, na verdade. Pra mim. Obrigada. Mateus capítulo 7, lá no versículo 21. Vamos lá, versículo 21 está escrito assim, hein? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, Jesus fala o que ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pesado, né? Imagina chegar lá e Jesus falar: não sei quem é não. Quem é você? Você não. De onde vem? Por quê? Deus te conhece. Deus te conhece. Só que Ele só te conhece de um jeito, cara. Fala pra pessoa do teu lado, dá um tapinha de leve no rosto dela e fala: Deus te conhece só de um jeito, cara de pau. Deus só nos conhece de uma maneira. Amém? Que maneira é essa? Qual é a maneira que Deus nos reconhece? Alguns já sabem a resposta. Qual é? Do jeito que Ele pensou, do jeito que Ele criou, do jeito que Ele fez nascer. Qual foi o dia que nós nascemos para Deus? No batismo, glória, aleluia. E no dia do batismo, ali, aqueles neném lindo, alguns nem tanto. Eu não era uma criança bonita. No dia do batismo, a igreja ensina que quando nós somos batizados, nós somos inteiramente santos. Pela graça do batismo, nos ensina a igreja, nós já somos santos. Só que vai passando a nossa vida, a gente vai vendo tanta coisa e a gente vai se afastando da graça batismal. A gente se afasta, a gente começa a ficar longe daquilo que Deus constituiu e fez em nós no nosso batismo, que é a mesma coisa que Ele pensou lá na eternidade quando Ele te criou. Eu gostei muito quando a Cássio rezou mais cedo, né? Que ele rezava: mesmo os nossos pais dizendo sim à nossa vida. Por quê? Porque quem pensou, quem criou, quem desejou primeiro foi Deus. Os pais dão sim. Entende? Tua alma, Deus já pensou. E o teu batismo faz isso. Então, quando você bater lá na porta, quando nós batemos lá na porta, se for lá do purgatório, né? Se for do purgatório é porque Jesus já conhece. Mas quando bater lá na porta, Ele quer encontrar a mesma pessoa que Ele gerou. E Ele gerou a pessoa, está escrito aqui, né? Entra no reino dos céus aquele que pratica a vontade do meu Pai. Mais uma vez, entra no reino do céu aquele que pratica a vontade do meu Pai. Então, quando eu falo da sede de Jesus, quando eu falo do desejo de Deus, eu falo da vontade do Pai. Viver e corresponder à vontade de Deus.
com toda a minha vida, é ter este lugar de busca de santidade, é ter este lugar de uma vocação fecunda, onde eu correspondo ao projeto de Deus. Onde eu não vivo, né, como a Nicole foi lembrando, só pelo mínimo necessário. Tá aí? Para a gente poder finalizar também. Um outro ponto que é interessante a gente trazer, né? Diante de tudo isso que foi exposto, que a gente possa ter conversado, que possa ter tocado, né? Pode acontecer um movimento de pera, mas se Jesus me reconhecer, então, o que ele vai achar dentro de mim? O que ele vai ver? Será que ele vai conseguir enxergar aquela pessoa insegura, que é cheia de medo, que não tem coragem de fazer a vontade do Senhor, que não tem vontade de largar as coisas supérfluas ou que talvez me façam mal, para que eu possa ir de encontro à vontade dele? Será que ele vai achar uma pessoa cheia de limitações, cheia de vícios, cheia de travas? Será que se Jesus me reconhecer, ele vai encontrar uma pessoa que fica presa em coisas pequenas, que tem muitas vezes como objetivo de vida simplesmente ganhar na Mega Sena, ficar rico, viajar para Disney, achando que isso faz sentido? Será que se Deus me reconhecer, ele vai achar uma pessoa que fica parada dentro de casa porque não consegue se mexer? Ele vai achar uma pessoa que vai na missa, mas que durante a semana simplesmente esquece que ela é católica? Ou que faz coisas, tem duas vidas? O que o Senhor vai achar se ele me conhecer? Então é melhor eu ficar do jeito que eu tô. Porque se ele olhar pra mim, ele vai ver muita coisa que eu escondo. E aí a gente entra num outro movimento. Nesse movimento, muitas vezes, de nós termos medo deste Deus, porque não conseguimos enxergar essa figura desse Pai, que ele sabe, ele conhece, ele nos ouve, nos entende, mas dentro dessa liberdade, ele espera a nossa atitude de corresponder a ele. Ele espera que nós tenhamos a abertura do coração, ele espera que nós possamos corresponder pacientemente. O Senhor é paciente, mas a necessidade é grande. Por isso muitas vezes não dá esse tempo. Por isso a urgência que a gente corresponda. Quem precisa somos nós. Quem precisa corresponder a essa vontade, preencher esse vazio, somos nós. E não é amanhã, é hoje. Diante da oportunidade que o Senhor nos dá e nos apresenta hoje. Porque o amanhã pode não acontecer, pode não existir. E aí acontece toda essa situação que a gente trouxe, se chegar ao purgatório. As nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos medos, a minha falta de crença em mim mesmo, a minha falta de capacidade muitas vezes de me comunicar, ou de achar que eu não consigo, ou de sair de casa que seja, ou de ser uma pessoa melhor, isso não pode ser empecilho, porque isso o Senhor já sabe. E ainda assim, Ele nos chama hoje, para que por meio disso a graça dele possa acontecer. Se você tem limitações, se você tem dificuldades, glória a Deus, porque tudo que acontecer na sua vida a partir de hoje não é responsabilidade sua, é graça de Deus na sua vida e na nossa vida. E é diante disso que a gente precisa ter essa consciência. Deus nos conhece do jeito que somos. E é dessa forma que Ele chama cada um de nós, com uma entrega inteira da vida. Não é simplesmente ir à missa, estar presente, me colocar em oração. O Senhor pede a entrega do trabalho, a entrega da sua família, a entrega dos seus bens. Tudo em honra e glória a Deus. É interessante isso que a Nicole foi trazendo, porque me lembrou de um outro ponto, assim, né? Porque, tudo bem, então, com vontade de Deus, que às vezes fica aquela grande inquietação, mas qual é? O que é? O que Deus quer? Qual que é a vontade dele? Primeiro,
Antes de tudo, que sejamos santos. O fim de todas as coisas é que sejamos santos. Essa é a maior vontade de Deus, né? A igreja vai dizer que, ao revelar-se, e Deus se revela em Jesus Cristo, tá? Toda vez que tiver dúvida, que tiver em crise, olha para Jesus. Tenta olhar para a vida de Cristo, que Ele vai te responder. Então, ao se revelar, a igreja ensina, me perdi já. Virou folha. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder, de conhecê-lo, de amá-lo, bem mais do que poderiam por si mesmos. Olha que graça, é exatamente o que a Nicole acabou de falar. Quando Deus se revela, Ele faz, Ele capacita que nós conheçamos, que nós amamos e que nós vivemos tudo por Ele, não pela nossa força, mas pela graça dEle. Porque não é impossível corresponder à vontade de Deus. Não é impossível, porque Ele mesmo capacita. Ele mesmo coloca em nossas vidas meios necessários, né? E aí eu volto ao que a Nicole dizia lá atrás. É hoje. Porque Ele vai colocando meios necessários para a gente viver um encontro com Ele. Tive uma conversa muito boa essa madrugada, né, João? A gente conversou bastante de madrugada. E eu falava para ele, tá, mas e se Jesus voltar amanhã, meio-dia? E se a nossa morte for daqui uma semana? O tempo que eu tenho para conhecer este Jesus, para tocar esta revelação, para viver a minha vida em completa intimidade, onde tudo aquilo que eu tenho na minha vida seja uma resposta ao amor de Deus, é hoje. Porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Porque Deus me quer santo, custe o que custar. Doa o que doer, ou a quem doer. Vai doer a gente, né? É a minha santidade, vai doer em mim. E Deus nos quer, ponto. Eu vou até tirar, né? Fazer a mesma dinâmica que eu fiz com o João ontem. Eu vou até tirar o Deus nos quer santo. Deus nos quer, porque Ele não conhece uma versão nossa que não seja aquela que Ele criou. Se a gente chegar lá, uma versão que não é aquele que Ele criou, Ele vai falar, não conheço não, nunca vi. O que Deus criou aí para ofertar a Ele? Que aí vai juntando todas as sedes. Porque tem muita potencialidade, tem dom, tem caminho, tem coisa. Às vezes, a gente não responde, né, Nicole, à vontade de Deus, porque parece que é tanta opção, né? E que eu tenho que tomar a opção. Nossa, tem que ser a Mega Sena católica. Acertei, acertado, agora vai. Não é do dia para a noite. Mas alguma coisa tem que começar a viver aqui. Tem que decidir. Tem que se lançar. Essa experiência de amor com o Pai, com os meios necessários que Ele coloca na nossa vida. Meios necessários são coisas completamente diferentes do mínimo necessário. O mínimo necessário, ele até pode ser um meio necessário, se eu vivo com fervor, com devoção. Entende? Isso faz sentido? Fica claro para vocês? Se não, aí vocês rezam, Deus explica depois. Porque o tempo está acabando. Meios necessários. Chegamos aqui ontem. Ontem? Sim. Eu cheguei antes. Mas ontem chegamos aqui, fizemos várias coisas aqui, graças a Deus, reunião. Depois começamos a arrumar, meu Deus, como é que vai arrumar? Não é, Kelly? Vamos lavar o salão, vamos lavar, tem que ser uma VAP, um negócio poderoso. A VAP funcionou? Não deu para usar a VAP. Vamos ter que usar a vassoura mesmo. Gente, mas só tinha isso aqui de detergente? Vai com o que tem, é o meio necessário. Que preguiça de lavar. Mas Deus quer santo, santidade é virtude. Larga essa preguiça, vai, trabalha. Meio necessário.
Em todas as coisas, Deus coloca um meio necessário. Em tudo. Ai, vamos lá fazer um vídeo verde? Meio necessário. Tem que ter essa sensibilidade de perceber o que Deus está falando, o que Deus está chamando, o que Deus quer perto. Então a gente vai deixando, porque eu não tenho certeza se é, então eu não vou. Não tenho certeza se é de Deus. Então eu não vou fazer, não vou viver. Lembrou, né? Que tem que finalizar? O fundador dizia uma vez pra gente numa missa: nós precisamos aproveitar as coisas que passam para abraçar as que não passam. Aproveite as coisas que passam para abraçar as que não passam. Se alguma coisa no teu caminho não tem cheiro de eternidade, não tem cheiro de santidade, esquece, larga, deixa. Se tem uma carinha de que é eterno, e de que mesmo sem fazer sentido, eu entendi que acabou. Que mesmo sem fazer sentido, é para sempre porque é de Deus. Viva. Viva. Amém?